Escola de Adoração 2014, estamos aqui no nosso terceiro dia de palestras, de aula, e hoje nós contamos aqui com a presença que ele é ministro de louvor, pastor Masao Sugihara. Bom dia, pastor. Bom dia, uma alegria grande estar aqui com vocês. Legal, pastor. Pastor, nós temos a Escola de Adoração, Sim. Temos um Instituto Adoração e Adoradores. Qual que é a importância desses ministérios na vida da liderança da igreja, dos ministros de louvor? Eu creio que os ministros de louvor precisam estar recebendo algumas orientações e experiências que eu creio que essas escolas tentam passar para eles. E quando a gente fica muito fechado dentro do nosso grupo, é interessante que a palavra que vem de fora tem um peso maior. Então, até o Samuel Odierna, que é líder de vários ministérios de louvor da Quadrangular, uma vez ele disse que eu preguei um assunto, né? E aí os ministros de louvor da igreja dele voltaram falando: pastor, o pastor Masao falou isso. Aí o Samuel disse assim: poxa, eu venho falando isso há tanto tempo que vocês nunca entenderam, né? Tem que vir alguém de fora para falar. Mas tem esse lance aí, acho que às vezes é importante ouvir de outras pessoas. Eu tenho aprendido que o corpo de Cristo é muito rico e acho que a grande qualidade que a gente tem é desfrutar dessa riqueza do corpo de Cristo. Tem muita gente boa, muitos ministros de louvor, pastores que têm contribuído no ensino e certamente vão fazer muita diferença na vida desses ministros. Legal. Pastor, nos últimos anos a música cristã ela cresceu muito. Então, grandes gravadoras do meio secular têm contratado artistas cristãos. Esses artistas têm ido em programas de TV com grande audiência, mega produções, DVDs, CDs. Foi uma evolução e eu acredito que tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Quais são eles, na sua opinião? Eu acho que a fama e o dinheiro é um grande desafio para qualquer pessoa. Toda pessoa que começa a atingir uma fama, começa a ganhar muito dinheiro através do seu ministério, ele vai passar por vários tipos de tentações. Então, é difícil você julgar as pessoas, mas cada um realmente, por um lado, vai desfrutar de algumas coisas, mas por outro lado vai ter uma responsabilidade muito grande e uma prestação de contas muito grande para com Deus através de tudo aquilo que Deus colocou nas mãos deles, porque no final tudo vem de Deus, o dom, a fama, a riqueza, tudo pertence ao Senhor, né? Então é um grande desafio. Eu, graças a Deus, não estou passando por isso, não. Mas, então, qual que é a diferença? Como conseguir, pastor, conciliar isso? É óbvio que numa apresentação musical a gente tem que ter uma qualidade de áudio, de som, acho que até é interessante. Mas a gente vê muitos artistas pedindo cachês gigantescos, exigências em camarins. Como que a gente consegue conciliar esse lado artístico, esse lado que da música tem que ser com uma qualidade e do que você falou na palestra, de servir, de chegar numa igreja e realmente, se não tiver recursos, se não tiver um bom som, uma boa estrutura, mas mesmo assim, esse artista de coração aberto para ministrar na igreja, como que a gente consegue conciliar essas duas coisas? Eu acho que sempre é complicado essa questão do profissionalismo, né, e do ministério da adoração. Então, eu acredito que muitos realmente, por exemplo, eu estou trazendo grupos de fora, eles exigem um equipamento de qualidade. Por quê? Porque eles têm um profissionalismo muito grande naquilo que eles fazem e é realmente algo impressionante a qualidade, a unção e o profissionalismo que eles têm. Então isso é um grande desafio, atingir esse profissionalismo sem perder a simplicidade e a paixão por Deus, né? Então a pessoa não virá simplesmente um profissional, mas acima de tudo ser um servo de Deus. Eu creio que Deus não me chamou tanto para ser um profissional, porque eu sou bastante amador nas coisas que eu faço. E
tem outros não, que trabalham com uma qualidade, com um profissionalismo, né, muito grande. Eu acho que há espaço para essas duas coisas no reino de Deus. Agora, essas mesmas pessoas que cobram, que exigem, normalmente, várias delas que eu conheço, elas exigem e cobram em eventos grandes onde é cobrado uma inscrição ou uma entrada, né, que cubra todas as despesas. Porque a gente tem que entender o seguinte: quem são as pessoas que conseguem reunir 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas? Não é qualquer um. Então, se o ministro de louvor não exige, não cobra, sabe quem vai ganhar o dinheiro? É aquele cara que está organizando. E ele mesmo pagando tudo isso, ele acaba ganhando um bom dinheiro. Então, eu sempre digo pro pessoal o seguinte: se Deus der oportunidade para a pessoa ganhar 10 mil, ela ganha 10 mil. Se Deus der oportunidade para ela ganhar 50, 100, 200, 1 milhão, eu acho que nós, como filhos de Deus, Deus vai colocar dons e talentos para que a gente realmente cumpra um propósito e podemos ganhar muito dinheiro. Agora, se a gente vai usar tudo isso para a glória de Deus, aí que é o grande desafio. Então a gente não pode julgar ninguém, mas com certeza são pouquíssimas pessoas nesse país, mesmo os artistas seculares, que conseguem juntar um público como o Diante do Trono, o Fernandinho, a Aline Barros. Então são pessoas que juntam multidões, né? E então eles conseguem manter um profissionalismo, uma qualidade, e muitos deles mantêm ainda a humildade e o coração de servo, né? Eu estava vendo uma entrevista, na verdade foi uma carta que você escreveu no ano passado, durante as manifestações, né, que nós tivemos lá em julho do ano passado. E aí nessa carta você disse que um pastor, amigo seu, escreveu assim: Massal, se a igreja representa 20% da população do país, ela deveria estar influenciando muito mais a nação. Mas o problema é que a igreja não está sendo a igreja. Então, fugindo um pouco agora do louvor e da adoração, um ano depois, um pouquinho mais de um ano depois dessas manifestações, o pastor ainda acha que a igreja, de uma maneira geral, ela ainda não está sendo igreja? Isso é verdade. Eu acredito que a igreja não está realmente assumindo o papel dela e cumprindo o chamado e o propósito dela como ela deve ser segundo a palavra de Deus. Hoje, se a igreja assumisse o governo do país, as principais áreas administrativas, os recursos, tudo, você vê hoje a corrupção que está dentro da própria igreja. Então, eu acredito que há um paralelo, foi o que eu escrevi nesse artigo, um paralelo entre o que está acontecendo na nação e o que está acontecendo na igreja. A corrupção que está dentro da nação, por incrível que pareça, está dentro da igreja também. As mentiras, a ganância, tudo isso, as manipulações, os partidos. Então, se você começar a olhar, há um paralelo entre o que acontece na nação e o que hoje nós igrejas estamos vivendo. Então, eu acredito que a igreja tem que sair disso. Por exemplo, em muitos lugares eu vou e eu tenho, sinceramente, eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Outro dia tinha um empresário que estava me dando carona, ele perguntou: o que você faz? Aí eu falei: eu sou pastor. Ele comentou assim: então você deve ganhar bastante dinheiro, né? É o que pensa por aí. Então, eu fiquei meio triste do comentário dele, porque eu senti que ele já fez o comentário de uma forma negativa. E depois que eu participei do evento, ele já fez um outro comentário, que aí ele me conheceu, viu eu falando e tudo mais. Mas a primeira impressão é essa, sabe? É que o pastor é uma pessoa que está se aproveitando da pureza das pessoas, inocência ou pureza das pessoas. Então eu creio que precisa surgir uma igreja que realmente esteja disposta a viver o que o Evangelho diz, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, estar disposta a perder a sua vida por amor a Cristo. Jesus colocou isso como uma condição sine qua non
para ser um discípulo. Vocês querem ser meus discípulos? Querem ser meus seguidores? Então, vocês têm que fazer isso. Eu acho que a nossa geração é uma geração pós-moderna que tudo atenua, que tudo distorce. Então, se você falar assim, não, negue-se a si mesmo, ela vai dizer, é isso aí mesmo, vamos negar, tome a sua cruz. Ah, legal, vamos tomar a nossa cruz. Perca a sua vida por amor ao Senhor. Ah, é isso mesmo, vamos perder, né, a nossa vida por amor a Jesus. É tudo da boca para fora, você sabe. Que na prática, nós vivemos muito pouco aquilo que nós cremos, né? Então, eu acho que nós somos essa geração, que a gente pega tudo, suaviza, distorce. Por isso é que o evangelho hoje é um evangelho meio distorcido daquilo que realmente está escrito. Eu vejo que a gente adapta muitas coisas para a nossa vida, né? E a gente torna o evangelho para nós mesmos. Em vez de nós nos adaptarmos à palavra, nós pegamos a palavra e adaptamos ao nosso estilo de vida. É isso que a gente vê. Eu acho que está precisando de uma reforma, mesmo como muitos dizem, mas alguns vêm com uma reforma meio que pisando em cima das pessoas, né? Eu tenho entendido que quando Jesus fala para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a sua vida, sabe qual é a essência disso que Jesus espera? Jesus espera que o resultado disso seja amor. Porque se você se negar, se você tomar a cruz, se você perder a sua vida, você vai ter uma capacidade maior de se voltar para Ele e amá-lo como você deveria. Mas se você não se negar, não tomar a sua cruz, não perder a sua vida, você vai ficar fazendo tudo girando em torno de você mesmo, da sua vontade, dos seus planos, dos seus sonhos. Então, o evangelho que nós vivemos é um evangelho que gira em torno dos nossos sonhos, das nossas vontades e não em torno dos sonhos de Deus, a vontade do Senhor girando em torno de Jesus. Pastor, eu sei que tem muita gente assistindo a gente pela internet, muitos ministros de louvor, muitos pastores, líderes. Gostaria então que o pastor deixasse um recado para eles sobre tudo que nós conversamos hoje, sobre a essência do Evangelho, sobre humildade, que foi bastante conversado hoje. Queria que você deixasse esse recado para eles. Olha, eu acho que Deus tem trazido uma palavra para mim muito forte sobre essa questão da essência, né? Eu digo assim que nós hoje estamos vivendo uma casca, né? Nós oramos, jejuamos, vamos à igreja, damos dízimos, não matamos, não adulteramos, mas nós perdemos essa essência que é a paixão, o amor intenso por Jesus e uma compaixão pelas almas. Então, eu acredito que uma verdadeira adoração a Deus, onde a gente se torna pessoas apaixonadas por Ele, se esse amor é genuíno, ele tem que se transformar em compaixão pelas almas. Então eu creio que há sim uma religiosidade que a igreja vive, mas ela perdeu a sua essência, né? Então eu creio que a igreja precisa voltar a essa essência, que é a paixão realmente por Jesus, algo profundo, intenso, verdadeiro, genuíno. Quando se acorda na segunda-feira, Ele é a razão do seu viver, Ele é o motivo do seu respirar, do seu dia a dia, e Ele está em tudo que você pensa e faz, Ele é a razão de tudo, né? Eu creio que quando chega na segunda-feira, Jesus ficou no domingo e na segunda nós estamos muito mais interessados em conquistar os nossos sonhos, os nossos desejos e as nossas vontades. Então eu gostaria de dizer que hoje é um tempo, eu acredito que a igreja se transformou numa igreja muito materialista. Ela precisa se desprender das coisas materiais e se desprender dessa capa de religiosidade e viver um verdadeiro cristianismo que é fundamentado em duas coisas: no amor a Deus com toda a sua alma e no amor ao próximo como a si mesmo. Pastor, muito obrigado pela entrevista, muito Amém. bom conversar com você. Amém. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Aí Deus abençoe vocês. É isso aí.